Muitos de nós que temos o transtorno enfrentamos dificuldades em manter relacionamentos. Parece que a gente nunca dá certo com ninguém, pessoas chegam e vão embora pelos mesmos motivos. Com o Clube TDAH em ação, você vai se conhecer melhor e aprender como mudar esse jogo. Confere no primeiro link da descrição. O Atenta, a tamoxicetina, que é um não psicoestimulante. Então, primeiramente, doutor, explica pra gente o que é psicoestimulante e um não psicoestimulante pra gente entrar nisso daí. Uma substância psicotrópica psicoestimulante seria aquela que aumentaria o funcionamento, influenciaria no metabolismo, no funcionamento, na velocidade do funcionamento cerebral, vamos dizer assim. O Atenta, ele é menos do que os outros. Ele tem algum efeito psicoestimulante, mas bem menor do que os outros que se tem, né? É um inibidor da recaptação da noradrenalina, que a gente diz, né? Ele é mais específico para essa substância, para esse mecanismo, para esses neurônios noradrenérgicos. Enquanto outros que a gente tem no mercado, eles não são tão específicos, eles aumentariam outros neurotransmissores em conjunto, né? Mas também é considerada uma substância psicoestimulante, mas ela não tem um efeito de adrenalina, inclusive em outros sistemas do corpo. Entendi. Ela tem uma ação mais seletiva cerebral. Porque quando se usa a lisdexanfetamina, menos que outras anfetaminas, mas ela acaba tendo um efeito adrenérgico no sistema cardiovascular, por exemplo. Não é o que se quer. Eu costumo brincar que às vezes é um efeito cafeína, um efeito energético. Não é o que se quer, não é o que se busca. O que a gente quer tentar buscar é esse efeito mais específico no cérebro. Entendi. E no caso, o não psicoestimulante, que é o Atenta, como que ele age, né? Inclusive é o seguinte, qual que é a sensação? Porque, por exemplo, eu tomei durante muito tempo a Ritalinazinha de 10, né? E quase sempre quando eu tomava, eu sentia assim, alguma coisa bate. Eu tomo, passo uns 10, 15 minutos, eu sinto assim, tô pronto para sentar e fazer aquele relatório, entendeu? É uma coisa que vem, que sente. Como é que seria mais ou menos a sensação num não psicoestimulante? Ele teria uma meia-vida, uma duração de efeito mais longa, né? E a gente não esperaria esse efeito tão instantâneo, tão imediato. Seria um efeito mais progressivo e mais estável. Né? Ele duraria ao longo do dia também? Assim, seria longa duração? Sim, né? Sim. Se não me engano, dá um pouco mais de 24 horas a meia-vida dele. Então dura mais de um dia, né? Sim, se não me engano, dura mais de um dia. A gente espera um início de efeito em até 3 semanas e um efeito progressivamente maior em até 3 meses. Entendi. E quando você está com o Atenta, como que ele age de forma que você começa a ter os efeitos? A sensação é de uma melhora na memória de trabalho? É uma melhora na persistência? Como é que você sente que o paciente está reagindo bem ao Atenta? A gente espera até que ele consiga auxiliar na memória, sim, mas é direcionado mesmo à redução. Muitas vezes, eu vou dizer assim, de modo geral, mas a redução da quantidade de pensamentos e que se consiga ter uma concentração maior. Aqui a gente está tratando, principalmente no adulto, hiperatividade e a desatenção. Né? Consequentemente, você pode observar uma melhora na memória, apesar de que a memória ela é muito mais dinâmica, dependente de inúmeros outros fatores. Entendi. Por exemplo, não adianta muito querer utilizar a lisdexanfetamina com frequência maior numa tentativa de um doping intelectual, se você vai conseguir ficar acordado estudando, mas você não vai reter tanta memória. Até porque você precisa do sono, né? Para fixar a memória faz... Sim. Senão você não tem aquele processo de fixação do conteúdo que você vê no sono também, né? Então, do que tangencia, assim, do que depende a concentração, eu espero, sim, que haja uma melhora na memória. Mas são outros fatores que geralmente a gente investiga, né? Vitamina, a questão hormonal, rotina, ciclo de sono, o próprio humor, a ansiedade. Todos esses fatores podem influenciar. Ele pode dar algum efeito colateral no começo, inclusive sintomas ansiosos.
Então isso é comum, né? Às vezes o paciente Sim. sentir, aí você vai, isso é porcaria, joga fora o remédio. Não pode fazer isso, né, doutor? Ele tem que entender. Não deve. Desde que ele consiga tolerar ali, né? Se ele observar assim, não, é uma ansiedade um pouco maior nesses primeiros dias, mas eu consigo tolerar, acho que vale a pena persistir para a gente poder ver esse efeito um pouco mais a longo prazo. Eu acho que muitos medicamentos, eles têm esse negócio de ter um efeito ruinzinho no começo, tá? Naquela adaptação, né? Em geral, o paciente deve tentar persistir, não é isso, doutor? E comunicar ao médico sempre, como é que é isso? Sim, de modo geral, assim, o que eu costumo estabelecer com os meus é que na suspeita de efeito colateral e tudo, vamos trocar uma ideia, me manda uma mensagem para a gente não perder tempo do tratamento. Porque às vezes a pessoa se assusta, para com o medicamento e até a próxima consulta não usa nada e a gente perdeu aquele... Aí se 3 meses depois, e aí, como é que você tá? Então, doutor, eu não usei. Eu usei uma vez só e parei. Falei, então, aí... então estamos... Aí estaca zero de novo, né? Sim, O paciente tem que se ajudar também, né, doutor? Tem que ter isso também, né? Sim. Assim, muitas vezes eu não julgo. Por exemplo, tem pessoas, assim, a quantidade é menor, mas tem pessoas que não toleram as dexanfetamina. Uhum. Estou citando o exemplo dela porque é a que mais gera ansiedade. Outras pessoas, mesmo sendo extremamente ansiosas, sentem uma euforiazinha no começo. Gostam disso. Tem gente que... Eu já ouvi relato de gente que só levanta da cama depois do Venvance. E aí depois o cara levanta, vai pra academia, faz corrida, mas não, no carro é igual carro a álcool. Não funciona sem tomar, entendeu? Múltiplos fatores influenciam nisso. Uhum. Né? Agora, puxando um pouco lá, já mais para a lisdexanfetamina, por exemplo, do mesmo jeito que no início ela costuma dar um aumento da energia, quando se suspende abruptamente, e inclusive em doses maiores, há uma queda da energia, uns 3, 4 dias, e depois tende a voltar a ser o que era. Não sabia disso. Mesmo por isso, aí agora, assim, aí vem adultos para mim, por exemplo, falando assim, não, eu quero usar, mas eu quero dar pausa no final de semana. Falei, você vai bagunçar todo o ciclo. Falei, ok, você vai ficar com bastante energia durante a semana ali, quando você trabalha, quando você vai, né, na sua rotina, mas final de semana que você deveria descansar, fazer alguma coisa legal, uma higiene mental ali, você vai sentir cansaço e sonolência. Eu falei, pelo menos faça o contrário. Como é que você sugeriria nesse caso, por exemplo? Usar todo dia. Usar todo dia, para não ter esse gap, né, essa dificuldade. Porque, assim, como você falou do ciclo, é um ciclo relativamente longo, às vezes o cara para de tomar na sexta ou no sábado, isso influencia o início da outra semana. Ele só vai voltar ao normal na quarta. Não tem isso também, doutor? Tem também essa... Sim, com certeza. Questão, né? Sim, é muito individual, né? Mas isso, inclusive, isso não é uma questão característica da lisdexanfetamina. Uhum. Isso é algo comum, muito comum, de todas as substâncias que mexem com a adrenalina. E a gente não chama isso de vício, a gente chama isso de sintoma de retirada. Como é que é isso? Sintoma de retirada abrupta. O corpo vai gastar ali algumas horas, alguns 2, 3 dias, para poder readaptar os circuitos do ciclo de sono e vigília. Os circuitos que alimentam a energia do cérebro. Entendi. É como assim, a partir do momento que eu estou dando adrenalina para essa pessoa, ou uma substância que mimetiza a adrenalina, como a lisdexanfetamina, um pouco do metilfenidato também, o cérebro ele vai reduzir o dele. Então, ou seja, num primeiro momento acelera, depois o cérebro reduz, estabiliza. Inclusive, esse é o mecanismo proposto para os medicamentos, que eu posso falar um pouco mais depois. Sim. Né? Bem como quando eu suspendo esse medicamento, o cérebro vai gastar ali algumas horas para ele voltar a produzir a adrenalina que produzia antes. Entendi. E no caso, por exemplo, o Atenta, apesar de ter pouco tempo, e eu sei que eu vou fazer uma pergunta que pode te desconcertar, você tem sentido, já deu tempo de você sentir um feedback dos seus pacientes? E é positivo, é negativo, é neutro? Ou não tá cedo demais ainda? Tá cedo demais, porque como ele chegou no mercado mês passado, né? Eu ouvi que algumas pessoas estavam tendo acesso em dezembro, mas deve ser pouquíssima gente, porque realmente foi agora que o negócio deslanchou mesmo. Em Brasília eu desconheço. Né? No mercado pode ser que uma ou outra farmácia estivesse, mas em Brasília
Pode ser também que alguma outra pessoa importasse o medicamento, né? Porque tem essa que prerrogativa. traz... Né? Já estava tendo essa melhora, né? Já Sim, estava sentindo os sim, efeitos, já. né? Digamos Sim, assim. sim. E é um medicamento, atenta, pelo que eu ouvi falar, ele demora um pouco para que você sinta. Diferente do psicoestimulante, pelo menos o metilfenidato, tirando o fato de você estar introduzindo agora, mas no primeiro dia você já sente alguma coisa. O atenta não é assim, né? Ou não? Isso, no atenta não costuma ser assim. Pode até ter sintomas ansiosos no começo que costumam passar. Uhum. Né? Imagine uma torneira que eu vou abrir e fechar. A lisdexanfetamina e o metilfenidato é como se você fechasse a torneira, aquela torneira eu não sei como é que é o nome daquilo, mas é como se você fechasse a torneira abruptamente, a água parou de cair. Uhum. Aí o cérebro vai precisar, imaginando que aquela água seja adrenalina, o cérebro vai precisar então repor aquele balde para... Agora no atenta não, é como se eu fosse girando a torneira e a água fosse parando de cair aos poucos e o cérebro fosse aos... Então ele dá menos sintoma de retirada. Uhum. Porque ele tem uma duração de efeito mais prolongada, mas também mexe com o sistema adrenérgico.